Rio de Janeiro, Brasil. Eu sou Kleber Guedes e esse é o projeto Walking and Talking, ou Caminhando e Conversando. O vídeo anterior terminou aqui, e aqui, esse de hoje começa, em frente ao MUCAB, Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira. O MUCAB foi visitado no nosso episódio anterior, e vamos seguir até lá, no final da rua. Chegamos ao final da rua Pedro Ernesto. Nós viemos dali, e vamos seguir naquela direção. No final dessa rua está o túnel da Central do Brasil, mas nós vamos entrar naquela rua direita. Essa aqui é a cidade do samba, que nós vamos visitar depois. Aquela construção branca e amarela é a estação do teleférico da Providência, e nós vamos naquela rua visitar o cemitério dos ingleses. Essa é a área War Grave, destinada ao sepultamento de britânicos combatentes da Primeira e da Segunda Grande Guerra. Depois da abertura dos portos em 1808, um grande número de ingleses começou a vir para o Brasil, mas como eram, em sua grande maioria, anglicanos e protestantes, não podiam ser enterrados em terrenos das igrejas católicas, o que era usual naquele período. Assim, fez-se necessária a construção do British Burial Ground, ou Cemitério dos Ingleses, inaugurado em 15 de janeiro de 1811. Na ocasião de sua inauguração, havia aqui um cais para desembarque dos corpos dos ingleses que morriam durante a travessia do oceano. A partir de 1980, o cemitério deixou de ser exclusivo para sepultamento de cidadãos britânicos e, em 1988, foi tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural. Esse é o cemitério a céu aberto mais antigo do Brasil, ainda em atividade. Eu vou fazer um registro rápido do local porque está bem movimentado hoje. Parece estar havendo a preparação para alguma gravação grande aqui. Talvez um comercial ou um filme. Eu não gosto de filmar sendo observado.
Vamos agora para a cidade do samba. Viemos de lá daquela rua de onde está saindo o VLT. Estamos de novo na lateral da cidade do samba. E vamos lá em frente àquele prédio grande, o Aqua Corporate. Uma panorâmica para vocês se situarem de onde nós estamos. Antigamente, os barracões das agremiações ou escolas de samba ficavam espalhados pela cidade. Em 2006 foi inaugurado esse espaço que conhecemos como Cidade do Samba. Existem aqui 14 barracões destinados à confecção de alegorias e fantasias das 12 escolas de samba do grupo especial. Cada barracão tem 12 metros de pé direito e capacidade para abrigar 12 carros alegóricos. Com 4 pisos cada um, tem no primeiro piso o espaço para montagem dos carros alegóricos, tendo ainda recepção, loja, almoxarifado e elevador. O segundo piso abriga refeitório e vestiário com capacidade para um fluxo de até 150 pessoas por dia. O terceiro piso tem as salas de administração, reunião, criação, arte, guarda das fantasias, direção e presidência. Nos 2.700 metros quadrados do quarto piso são montados os adereços, as esculturas de isopor, tem ainda o almoxarifado, o setor de pintura e resina e filtragem do ar. Seguindo rigorosamente normas de segurança predial e civil, todos possuem escadas de emergência, sistema contra incêndio e elevador. Esses carros alegóricos que a gente vê aqui na área externa, eles já foram usados no desfile desse ano. Os que vão participar do desfile do ano que vem, lógico, ficam guardados, escondidinhos dentro dos galpões. Em fevereiro de 2011, a menos de 30 dias para o desfile, um incêndio atingiu os barracões da Liga Independente das Escolas de Samba, da Grande Rio, Portela e União da Ilha, e foi decidido que nenhuma escola seria rebaixada naquele ano. A cidade do samba possui também uma área central de lazer que tem um palco para apresentações e bar. A informação que eu tive é que os barracões não são abertos à visitação, com exceção da Grande Rio, e tem o custo de R$90, o que dá cerca de 17 euros ou 17 dólares por pessoa. Essas fotos de cima foram tiradas do prédio aqui em frente e gentilmente ofertadas pela Alessandra Maiato. Os créditos e agradecimentos estão na descrição do vídeo.
Agora nós vamos pegar o VLT para a Central do Brasil. Eu vou encurtar a filmagem do trajeto e vou começar daqui, dessa estação que se chama Vila Olímpica, pois ela fica ao lado da Vila Olímpica da Gamboa. Vamos lá? VLT significa Veículo Leve sobre Trilhos e é uma rede de veículos que percorre o centro e a região do Porto do Rio de Janeiro. Inaugurada em 2016, possui 3 linhas com 29 paradas. Eu vou deixar com vocês os comentários sobre a área do outro lado do túnel. Esse ônibus à esquerda está saindo daquele pátio que nós vimos lá do Mirante da Providência. O pátio que fica ao pé da pedreira. A gente está chegando ao final do vídeo. Eu peço a você que, se gostou, deixa o seu like, compartilha com aquele amigo, aquele parente, aquele conhecido que você sabe que gosta desse tipo de trabalho, gosta de cultura, gosta de informação, gosta de passeio, gosta de arte. Clica no sininho para ser notificado a cada novo vídeo que for postado. Não deixe de assistir os que passaram.
E a gente está chegando na Central do Brasil, nosso destino final nesse episódio. Aguardo vocês no próximo. Até lá!